Na aula de hoje, sobre gestão financeira, iniciaremos o módulo 3, que trata sobre gestão financeira de curto e longo prazos. Na unidade 1, falaremos sobre processos de planejamento financeiro, planos estratégicos e operacionais, ou seja, planos de longo e curto prazos. É muito importante que tenhamos claro o que é um planejamento financeiro para uma organização. Pesquisas apontam que a falta do planejamento financeiro é um dos principais fatores que podem levar a empresa ao fracasso, ao encerramento de suas atividades. Logo, é importante que tenhamos claro que este tipo de planejamento fornece um mapa para a orientação, a coordenação e o controle dos passos que a entidade deve seguir para um bom desenvolvimento de suas ações. Quando falamos em processo de planejamento financeiro, Gitman, um dos autores mais renomados nessa área, aponta dois aspectos fundamentais, que são o planejamento de caixa e o planejamento de lucros. Tanto o planejamento de caixa quanto o planejamento de lucros apresentam conceitos diferentes. O plano de caixa envolve a elaboração do orçamento de caixa para a empresa, enquanto que o plano de lucros envolve a elaboração de demonstrações pro forma. Em outras palavras, podemos dizer que o planejamento de caixa é aquele plano que está mais voltado ao desenvolvimento das ações operacionais, e o plano de lucros voltado para o planejamento de ações a longo prazo. Não podemos confundir plano de caixa com plano de lucros. Caixa não é a mesma coisa que lucro. Caixa está relacionado ao desempenho da empresa nas suas atividades operacionais, enquanto que o plano de lucros está relacionado às atividades da empresa a um futuro mais estendido. Quando falamos em processos de planejamento financeiro, é muito importante que a empresa comece a vislumbrar suas operações a longo prazo, o que Gitman chama de planejamento financeiro estratégico. É por meio deste planejamento financeiro estratégico que a empresa orientará a formulação de seus planos e orçamentos a curto prazo, ou seja, os seus planos operacionais. De nada adianta a empresa traçar planos a longo prazo sem considerar os seus planos de curto prazo, ou seja, os seus planos operacionais. Logo, podemos dizer que seus planos e orçamentos de curto prazo, eles implementam o alcance das suas estratégias de longo prazo. Os planos financeiros de longo prazo, ou também chamados de estratégicos, eles expressam as ações financeiras da empresa para um período maior, impactos que podem variar de 2 a 10 anos. No entanto, de acordo com a teoria financeira, é comum que esses planos financeiros estratégicos sejam traçados num período de até 5 anos. Lembrando que estes prazos são ajustados conforme a realidade, ao tipo de ação de cada empresa. Por fim, quando falamos no planejamento financeiro estratégico, não podemos esquecer de operacionalizá-lo, ou seja, transformá-lo a curto prazo. Quando falamos nessa transformação a curto prazo, a teoria diz que é importante que ele cubra um período que varie de 1 a 2 anos. No entanto, esta variação também de 1 a 2 anos pode ser ajustada de acordo com a realidade da empresa, de acordo com o segmento, de acordo com o seu propósito. As principais informações utilizadas nesse plano operacional envolvem a previsão de vendas e diversos outros dados operacionais e financeiros.
É muito importante que você tenha claro que um planejamento financeiro sempre começará com uma projeção de vendas, ou seja, toda empresa precisa ter uma programação das suas entradas, e essas entradas, por sua vez, são oriundas de um planejamento de caixa, ou seja, de um planejamento das entradas de recursos de acordo com as suas operações. O planejamento de caixa envolve o que Gitman define como orçamento de caixa. O orçamento de caixa, também conhecido como projeção de caixa, é uma demonstração das entradas e saídas da empresa, de movimentação de dinheiro dentro da empresa. Essa movimentação, ela serve para estimar as necessidades de caixa no curto prazo, dando especial atenção ao planejamento de superávites e déficits de caixa. Não esqueça que o caixa é uma das principais contas que movimentam o negócio. E se o caixa não apresentar resultados positivos, indica que a empresa precisa traçar, precisa rever as suas estratégias. Como citado anteriormente, um planejamento operacional, ele pode envolver períodos de 1 a 2 anos. Mas quando falamos no planejamento de caixa ou no orçamento de caixa, ele visa abranger um período menor, período de 1 ano, dividido em intervalos menores. Nesta situação, vamos colocar em consideração que quanto mais sazonais e incertos os fluxos de caixa, maior deve ser o seu número de intervalos. Ou seja, maior deve ser a proporção de análises desses orçamentos. Como muitas empresas elas se deparam com um padrão sazonal de fluxo de caixa, este orçamento pode ser elaborado de forma mensal. E quando falamos em um planejamento de caixa mensal, é possível que a entidade, que a organização, visualize de uma maneira mais estratégica as suas operações. Observe que aqui, de acordo com o que apresenta Gitman, nós temos um formato geral do orçamento de caixa. Vale ressaltar que este formato também pode variar de acordo com o tipo de negócio, de acordo com o porte, de acordo com o segmento da organização. De acordo com Gitman, este orçamento pode ser apresentado mensalmente, mas também, como já citado pelo autor, ele pode ser apresentado de forma bimestral, trimestral, semestral ou até anual. Neste exemplo apresentado, nós temos um orçamento mensal. Vejam que começamos com os recebimentos. O que são os recebimentos? São as entradas de caixa, as entradas de valores oriundas das operações do negócio. Destas entradas, nós subtraímos os desembolsos, ou também podem aparecer como saídas de caixa. Recebimentos menos desembolsos resultam no meu fluxo líquido de caixa. É importante que você tenha claro que o fluxo líquido de caixa é o resultado da operação de entradas menos saídas dentro do mês. Neste caso aqui, estamos considerando o mês, mas se fosse bimestre, se fosse trimestre, o fluxo de caixa seria também a diferença entre os recebimentos e estes desembolsos. Após a apuração do saldo de caixa final, a empresa pode estabelecer, subtrair um saldo de caixa mínimo. Repito, ela pode estabelecer essa subtração. Caso ela opte por sim, tirando desse saldo de caixa final um saldo de caixa mínimo, ela vai apurar um resultado positivo ou resultado negativo. Se ela apurar um resultado negativo, encontramos o que está aqui apresentado como financiamento total necessário.
Ou seja, o seu saldo de caixa final não é suficiente para a subtração desse saldo de caixa mínimo. Aí ela terá necessidade de buscar um capital de terceiro. Agora, caso ela tenha um saldo de caixa excedente, indica que a empresa consegue, a partir do seu saldo de caixa final, tirar a reserva e ainda ficar com um saldo positivo. É importante ressaltarmos que este financiamento total ou saldo excedente de caixa é um plano, é um planejamento financeiro. Se ela identifique a necessidade de um financiamento, ou seja, de buscar um caixa externo, um capital de terceiros, ela pode traçar uma outra estratégia, não trabalhando com um saldo de caixa mínimo. Essa projeção de vendas, ela serve para que o administrador financeiro estime os seus fluxos de caixa mensais decorrentes das vendas previstas e dos desembolsos ligados à sua produção, aos seus estoques e às suas vendas. Vamos relembrar: projeção de vendas resultam em recebimentos. Logo, é esperado que quanto maior o recebimento da empresa, maior a sua entrada de recursos. A projeção de vendas, ela vai resultar estes seus recebimentos. Como que eu chego no valor destes recebimentos? O valor destes recebimentos, de acordo com o que Gitman apresenta, ele é apresentado pelos recebimentos das vendas. E essas vendas, por sua vez, elas gerarão resultados à vistas e resultados a prazos. Os resultados à vistas resultarão em entradas no momento da operação. No entanto, nem sempre os valores entrarão no momento da venda. Eles podem entrar parte à vista e parte a prazo. É aqui que o autor refere-se à cobrança de contas a receber e também podemos ter outros recebimentos em dinheiro, conforme o tipo, conforme a operação da empresa. Acompanhem comigo este cronograma de recebimentos projetado, também apresentado por Gitman. Observe que nós temos aqui uma projeção de vendas. Esta projeção de vendas é apresentada mensalmente. Neste período, nós temos agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Uma projeção mensal. No exemplo, o autor considera que os resultados que interessam à empresa é do último trimestre. O último trimestre é formado pelos meses de outubro, novembro e dezembro. No entanto, precisamos de informações que iniciam de agosto, que iniciam a partir de agosto. Vejam que na coluna da esquerda, nós temos as projeções de vendas, com vendas à vista e os recebimentos das contas a receber. Contas a receber que acontecerão no período de 30 e 60 dias, seguido de outros recebimentos. Estas porcentagens são estabelecidas de acordo com a movimentação da empresa. De acordo com o segmento da empresa, com o tipo de negociação, estas projeções podem variar. Logo, no exemplo que nós temos, a empresa estabeleceu 20% de recebimento à vista, 50% para 30 dias e 30% para 60 dias. Mas, repito, essas porcentagens sempre vão variar conforme o tipo de negociação do negócio. Observem que neste cronograma, o que interessa para nós é uma projeção para o último trimestre, formado pelos meses de outubro, novembro e dezembro. Para isto, a empresa considerou operações reais dos meses de agosto e setembro. Em agosto e setembro,
a empresa teve vendas de R$ 100.000 para agosto e 200 mil para setembro. Já para outubro, novembro e dezembro, ela fez projeções de acordo com a sua realidade, de acordo com dados históricos. Para outubro, 400 mil. Para novembro, 300 mil. E para dezembro, 200 mil. Observe que as vendas à vista, de acordo com as suas operações históricas, operações anteriores, resultaram em 20%, tanto para os meses de agosto quanto para os meses de setembro. E assim ela projetou para os meses de outubro, novembro e dezembro. Se em agosto ela recebeu 20% à vista, esses 20 mil que estão na linha dos 20% vendas à vista, é resultado de 100 mil vezes 0,2. Em setembro, ela teve uma venda de 200 mil. 200 mil recebendo 20% à vista, resultou em uma entrada de 40 mil. Observem que a partir de outubro, esses valores já são projetados, mas ela continua com a mesma estimativa. Vamos vender 400 mil, esperando receber 20% à vista. 400 mil, 20% de recebimento no ato da operação, nós temos 80 mil. 300 mil com 20% de recebimento à vista, 60 mil. 200 mil com 20% de recebimento à vista, 40 mil de entrada. Notem que depois partimos para a distribuição destas operações a prazo. Acompanhem que, na linha de a 30 dias, com 0,50, ou seja, 50%, nós temos que, destas operações, a empresa geralmente recebe 50% com 30 dias. Teve uma venda de 100 mil. 50% de 100 mil resulta 50 mil. Acompanhando na linha de 30 dias, na coluna de setembro, nós temos 50 mil. Reforçando. De onde saíram esses 50 mil? Eles saíram do recebimento de 50% das vendas que aconteceram no mês de agosto. A empresa vendeu em agosto para receber parte destas vendas em setembro. E assim ela continua com as suas movimentações para os meses de outubro, novembro e dezembro. Vejamos o valor de 100 mil apresentado na coluna do mês de outubro, ainda na linha de 30 dias, com 50%. De onde sai esse valor de 100 mil? O 100 mil refere-se a 50% de recebimento do valor que ela recebeu lá em setembro. Setembro, venda de 200 mil. Entrou o valor de 40 mil à vista. Os 50% desses 200 mil entraram em outubro, correspondente a 100 mil. Muito bem. Continuando agora, ainda com os recebimentos do mês de agosto, a empresa teve uma venda de 100 mil, venda bruta. 20% à vista, 50% com 30 dias e 30% com 60 dias. Acompanhem comigo. 60 dias, 0,3, 0,30. Lá no mês de outubro, localizaram os 30 mil? De onde saíram esses 30 mil? Eles saíram dos 30% de recebimento das vendas de agosto, 100 mil reais. Logo, vamos recapitular. Com 30 dias,
A empresa recebeu 50%, 50 mil em setembro. E com 60 dias, ela recebeu 30%, 30 mil em outubro. Logo, se eu somar 20 mil, mais 50 mil, mais 30 mil, eu recebi o total dos 100 mil que eu vendi lá em agosto. Muito bem. E assim continuamos com toda a distribuição dos recebimentos para o período. Vamos agora nos atentar para o total de recebimentos apresentado para os meses de outubro, novembro e dezembro. De onde saiu esse valor de 200 mil? Eu quero saber o total dos meus recebimentos para o mês de outubro. 210 mil é a soma das minhas vendas à vista em outubro, das minhas entradas a prazo com 30 dias em outubro e com 60 dias também em outubro. 80 mais 100, 180, mais 30, 210 mil. Mas e os 400 mil? 400 mil referem-se ao valor bruto, à venda bruta. Nós estamos fazendo aqui um planejamento de recebimentos para o período. Em outubro, a empresa vende 400 mil. Ela vendeu à vista esses 400 mil? Não. Ela vendeu apenas 20% à vista. Então, eu não posso somar esses 400 mil com o meu total de recebimentos. Eu preciso considerar aquilo que realmente entrou dentro do mês. Mas veja, entrou no mês, especificamente no mês de outubro. 80 mil referente à venda de outubro. Os 100 mil está entrando em outubro, mas é referente a operações anteriores, assim como acontece com 30 mil. O mesmo resultado, a mesma interpretação deve ser mantida para os meses de novembro e dezembro. Caso você ainda tenha dúvidas quanto a este resultado de 210, 320 e 340, é importante que você recorra à nossa bibliografia básica. Pegue o texto apresentado por Gitman, em especial na página 110 e anteriores, e você conseguirá entender o conteúdo. Depois de entendermos o valor dos recebimentos, agora partimos para a projeção dos desembolsos, ou seja, a projeção dos pagamentos. Quando falamos em desembolsos, precisamos compreender que eles abrangem todas as saídas de caixa da empresa durante um determinado período de tempo. Relembrem que o orçamento geral, ele começa com recebimentos. Destes recebimentos, nós subtraímos o valor dos desembolsos. Desembolsos representam pagamentos. Este cronograma de desembolsos também deve ser elaborado à parte, assim como o cronograma de recebimentos, para que a partir dos resultados a empresa consiga preencher o seu cronograma geral e assim identificar o seu resultado final. Observem que o cronograma de desembolsos, ele segue a mesma estrutura de um cronograma de recebimentos, claro que com as suas particularidades. Cronograma de desembolso começa com as minhas compras. Neste exemplo, o autor Gitman considera que as compras são elaboradas a partir de uma porcentagem das minhas vendas. Acompanhem comigo aqui que as compras são 70% do total das vendas. Vamos voltar 2 slides para você entender melhor. Vejam, projeção de vendas para os meses de agosto e setembro, 100 e 200 mil. Guardem este valor.
100 e 200. Vamos aqui. Cronograma de compras, 70% das vendas. Em agosto, nós temos um resultado de 70 mil. Da onde saiu esse valor de 70 mil? De 70% das vendas de agosto. Lá na planilha dos meus recebimentos, eu tinha em agosto o valor de 100 mil. Aqui eu tenho 70% das vendas como a minha programação de pagamentos, de compras. Logo, 70 mil. Em setembro, eu tinha na planilha de recebimentos 200 mil. Se as minhas compras representam 70% das vendas, eu chego ao valor de 140. E dessa maneira seguimos com o raciocínio para os meses de outubro, novembro e dezembro. Mas atenção, aqui o autor Gitman considera esta situação, que as minhas compras serão resultado de 70% das minhas vendas. Mas essa não é a regra. Cada empresa estabelecerá o valor das suas compras de acordo com a sua realidade. Não precisa ser necessariamente em cima das suas vendas. Atentem-se a isso. Assim como nos recebimentos, nos desembolsos, nos meus pagamentos, as compras também são realizadas de forma à vista e a prazo, mas podem ser somente à vista ou somente a prazo, de acordo com o tipo de operação do negócio, de acordo com as suas políticas de negociação. Seguindo este exemplo, o autor considera que as compras à vista serão pagas na totalidade de 10%. E as compras a prazo serão divididas em 2 vezes, 30 e 60 dias. Mas esses valores também podem ser divididos em outros períodos. Podem ser, por exemplo, considerados 30, 60, 90, 120, 90 dias direto, 30 dias direto. Ou seja, cada empresa adota a sua política de trabalho. Considerando esta situação, nós temos que no mês de agosto, a empresa realizou uma compra de 70 mil, tendo pagamento de 10% à vista. Logo, 70 mil total, com 10% de pagamento à vista, ela teve um desembolso no mês de agosto de 7 mil. Considerando ainda o mês de agosto, acompanhem comigo agora de uma forma mais prática. A empresa determinou que para 30 dias ela pagará 70% do que foi comprado em agosto. 70% de 70 mil do mês de agosto resulta um pagamento, um desembolso ou uma saída em setembro de 49 mil. Com 60 dias, ela estabeleceu pagar 20% da sua compra. 70 mil vezes 20%, 14 mil, que foi lançado no mês de outubro. Vejam, em agosto, a empresa realizou uma compra. Essa compra foi realizada da seguinte forma: fornecedor, eu compro a mercadoria, 70 mil, mas vamos negociar da seguinte maneira: 10% eu pago agora, à vista, 70% daqui 30 dias e 20% daqui 60 dias. Ponto final. Jamais aplique a porcentagem das operações em cima do saldo, muito pelo contrário. Aplique sempre estas porcentagens de 10%, 70%, 20% sobre o valor bruto. Neste exemplo, 70 mil. O mesmo raciocínio deve ser desenvolvido com as operações realizadas em setembro, outubro, novembro e dezembro. Notem que, neste exemplo,
O autor apresenta outros desembolsos. Estamos trabalhando aqui com uma projeção, com um planejamento financeiro de saídas de recursos. Essa saída de recursos considera não somente os pagamentos das compras. A empresa tem outros desembolsos, como folha de pagamento, pagamento de materiais de escritório, outros materiais de consumo, água, luz, telefone, enfim. Notem que neste exemplo, a empresa tem um pagamento de aluguel fixo, folha de pagamento variável, pagamento de impostos lançado no mês de dezembro. Professor, essas despesas serão fixas? Vão variar? Depende do tipo de despesa. É comum que elas variem, mas como eu citei, cada caso é sempre um caso. Aqui nós temos um formato geral. Atualmente, as empresas dispõem de um sistema informatizado que apresenta esses resultados. No entanto, é importante que você, como gestor financeiro, tenha a compreensão de onde saem esses valores, para a partir daí traçar estratégias mais direcionadas para diminuir ou de repente ampliar o valor que está sendo apresentado, seja em uma programação de entradas ou uma programação de saídas. Partindo para os resultados finais, total dos desembolsos, acompanhem comigo o período de outubro, novembro e dezembro. Como eu citei, o que nos interessa é o trimestre. Logo, eu preciso entender que os 213 mil apresentados como total de saídas para o mês de outubro é resultado das somas de 28, 98, 14, 5, 48 e 20 mil. Ou seja, as operações que realmente acarretaram saídas de dinheiro no mês de outubro. Reforçando, 280 mil, apresentado aqui como valor bruto das compras da empresa, não significa que ela pagou esses 280 mil. Ela comprou, mas ela não pagou tudo no momento da compra. No momento da compra, ela pagou apenas 28 mil, que corresponde a 10%. Os outros valores ainda apresentados na coluna de outubro representam resultados vindo de períodos anteriores. E o valor dos 280 mil restantes que não foram pagos? Estes valores estão distribuídos nas colunas futuras. Não se esqueçam, a empresa vai determinar as suas movimentações, as suas operações, de acordo com a sua política. Aqui nós temos um exemplo geral, que sempre será adaptado, sempre será ajustado de acordo com o negócio. Depois de entendermos de onde saem os valores dos recebimentos e dos desembolsos, vamos relembrar alguns conceitos importantes do orçamento de caixa. Fluxo de caixa líquido, saldo de caixa final, financiamento total necessário e saldo excedente de caixa total. O fluxo de caixa líquido nada mais, nada menos do que o resultado da diferença dos meus recebimentos menos desembolsos, menos pagamentos que ocorreram dentro do mês. O saldo de caixa final é o valor que eu trago do período anterior. Como eu citei, eu inicio o meu mês no dia 1º, trazendo um valor do mês anterior. Esse valor do mês anterior é chamado de saldo de caixa final, que por sua vez é somado ao meu fluxo de caixa líquido. Quando eu somo esse fluxo de caixa líquido com o meu saldo de caixa, eu chego a um determinado resultado.
Este resultado será positivo ou negativo? Se for negativo, eu apuro o que é definido por Gitman como necessidade de financiamento. Se for positivo, eu apuro um saldo excedente de caixa total. Claro que é esperado que a empresa apresente um saldo excedente, mas caso ela apresente um valor negativo, ou seja, um financiamento, uma necessidade de buscar capital externo, ela tem a possibilidade de rever as suas estratégias e modificá-las. Reforço, estamos falando aqui de um orçamento, de um planejamento de caixa. Muito bem, agora vamos observar o resultado final dessas operações que nós realizamos até agora. Depois de entender como é realizado o cálculo dos meus recebimentos e dos meus pagamentos, temos aqui novamente aquela primeira planilha apresentada durante a nossa aula. Observem a discriminação das contas e os seus respectivos valores para o período de outubro, novembro e dezembro. Vejam que agora nós temos somente o trimestre que nos interessa. Nas planilhas anteriores, nós tínhamos 2 meses anteriores, agosto e setembro, que nos baseamos para fechar o período de apuração, que é o último trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro. Recebimentos totais menos desembolsos totais, 210, 320, 340 para os meses de outubro, novembro e dezembro. De onde saíram esses valores? Saíram exatamente daquela programação que nós fizemos de recebimentos. No mês de outubro, 210 recebimentos totais. No mês de outubro, também tivemos uma estimativa de desembolsos no valor de 213. Basta você voltar este vídeo e rever estes valores. Considerando esta situação de planejamento, ou seja, de uma orçamentação de caixa, nós identificamos que recebimento total no mês de outubro de 210, menos uma programação de desembolso de 213, é apurado um fluxo de caixa líquido, ou seja, a diferença destas operações de entrada menos saídas no mês de outubro, de 3.000 negativos. Opa! Já acendemos um alerta vermelho. Nesta programação, eu percebo que as operações que eu tracei para o mês de outubro não foram tão boas, porque eu tive saídas maiores do que as entradas. Resultado de 3.000 negativos. Só que quando eu pego esses 3.000 negativos e eu somo ao meu saldo de caixa inicial, o que é o meu saldo de caixa inicial? É aquele valor que eu carrego do mês anterior. Neste exemplo, 50.000 positivos. Bacana, valor favorável. Eu chego a um saldo de caixa final de 47.000 positivos. Muito bem, a empresa está com um valor positivo. Só que dentro deste mês, ela apresentou um saldo de 3.000 negativos. É preciso que a empresa reveja o que pode ser melhorado. É muito comum a empresa pensar o seguinte: vamos cortar custos. Mas atenção! Conforme discutimos em aulas anteriores sobre contabilidade, não basta cortar custos. É necessário que a empresa identifique qual o motivo que está gerando aquele custo. De repente, cortar o custo pode representar apenas uma ação momentânea e este custo voltar depois. Cheguei a um saldo de caixa final de 47.000. Observem que neste exemplo, a empresa tem uma estimativa de retirar um saldo de caixa. É como se ela pegasse um determinado valor e guardasse na poupança.
É possível, com o seu saldo de caixa final, tirar 25 mil de reserva? Ou uma reserva de contingência, podemos pensar assim também, uma reserva de emergência? Sim, é possível. Desses 47, tirando os 25, a empresa ainda permanece com 22 mil de caixa excedente. No entanto, esses 22 mil no mês de outubro, ele não permanece nos meses futuros. Observe que no mês de novembro, quando pegamos a diferença das entradas menos saídas, de 320 menos 418, temos um valor negativo muito maior. Opa, gestor financeiro, atente-se aqui. Em outubro já tivemos um valor negativo de 3 mil. Em novembro, 98 mil. Não podemos considerar os 50 mil positivos que eu trouxe lá do mês anterior. Não, eu não posso. Por quê? Porque dentro de cada período eu preciso ter também valores positivos. No mês de outubro eu tive 3 mil negativos, no mês de novembro 98 mil negativos. Notem que neste planejamento financeiro, o meu saldo final de caixa, ou saldo de caixa final de 47 mil em outubro, ele é levado como saldo de caixa inicial em novembro de 47 mil. Ah, Fabiano, mas por que eu não considero os 22 como saldo de caixa inicial? Porque a partir do meu saldo de caixa mínimo, eu não tenho uma obrigatoriedade de, entre aspas, ter este valor. Lembra que nós comentamos? Este valor aqui, ele é sugestivo. Se eu considerar ele, eu terei valores mais negativos ainda. Observem aqui comigo neste exemplo que Gitman apresenta. Em novembro, eu tenho 98 mil de valor negativo, que é a diferença das minhas operações em novembro. Entrada menos saídas. Se eu estou devendo 98 mil, mas supondo um saldo inicial de 47, ainda ficarei com 58 mil. E esta deficiência continua para o mês de dezembro. Embora no mês de dezembro a empresa recupere o seu fluxo de caixa líquido com um valor positivo, mas ela carrega um valor negativo. Logo, podemos definir, podemos concluir que este orçamento de caixa, considerando as suas entradas, as suas saídas, os seus recebimentos e os seus desembolsos, não são valores favoráveis para o negócio. É importante que o gestor financeiro, junto com a equipe envolvida, ou seja, com todos os interessados, refaça este planejamento financeiro, restabelecendo novas ações, novas estratégias, para que os valores possam ser modificados. Por isso, a importância da empresa estabelecer um planejamento financeiro. A empresa estabelecer um orçamento de caixa. Por meio deste plano, deste orçamento, ela conseguirá traçar novas estratégias, estratégias que realmente tragam resultados positivos para as suas operações. Por fim, nós temos aqui as referências principais utilizadas para este conteúdo. Não deixe de utilizá-las para se aprofundar. Um grande abraço e até a próxima aula.